cansando, começa a errar. Alexandre começou a errar, né? Aquele lance na trave, ele não consegue nem alcançar a bola, que ele não tem força para chegar na bola. Eu acho que assim, a intenção do pessoal do Internacional foi fazer uma recepção impactante. Foram infelizes na escolha do tipo de papel, né? Aquele papel laminado que gruda, né? Fosse papel de jornal, que nem a gente jogava pro alto quando o time entrava em campo nos anos 70, 80, não ficaria grudado na bola, na chuteira do atleta e no gramado, né? Mas também tem um pouco também da Conmebol, que proíbe tudo, não pode fazer nada. Tudo é proibido. Então as pessoas ficam buscando maneiras de fazer uma recepção calorosa para o seu time. A intenção foi a melhor possível. Mas não acho que isso afetou o jogo, não, só atrasou o jogo. Só atrasou o jogo. Essa conversa que, não, esfriou a torcida. Gente, o que esfriou a torcida internacional foi o Flamengo. O Flamengo esfriou a torcida. Como esfriou do Atlético no jogo. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis, mas o que aconteceu? Dominou totalmente o primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter feito 2, e o estádio se acalmou. Foi isso que esfriou o clima no Beira-Rio. Classificação com muita autoridade, né? E se o Flamengo jogar sempre assim na Libertadores, ele vai à final. Nenhum dos três tem time para vencer o Flamengo jogando nesse nível. Nenhum dos três argentinos que estão ali naquela chave do Flamengo. São bem inferiores. Agora, se jogou contra o Central Córdoba, ou se fizer o que fez contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Rio, né? Aquela soberba de insistir numa saída com troca de passes dentro da área, correndo sério risco de perder a bola, com o Rony correndo feito um louco ali, né? Pressionando a saída e todas as opções de passe trancadas naquele momento pelo Atlético, e trocar aquele espaço perigoso que surgiu o gol que decretou a vitória atleticana. Se não fizesse esse tipo de coisa, jogar sério, compenetrado, competitivo, como foi contra o Internacional nesse 6-1 agregado dos 3 jogos, o Flamengo vai à final. André, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Prazer, como sempre, dividir a bancada contigo. O André, daqui a pouquinho, vou até pedir para o Felipe botar aí, né? Porque o André escreveu uma coluna muito interessante sobre o jogo também, né? Que é o assunto que a gente está começando a falar aqui, né, André? Tá aí a coluna do André. Felipe não varia sistema tático, mas adapta o modelo de jogo do Flamengo às necessidades do jogo. André, bom dia. Deixar você à vontade para falar um pouquinho da tua coluna também. Mas gostou da classificação, André? Gostou do jogo do Flamengo? O combo, né, contra o Inter? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia a todos. Felipe na produção. Vamos chegando, por favor, dando like, né? Para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo na área. E também porque a gente tem uma meta, né? Importante aí de likes, né? 3.800 likes. Então tá aqui no começo da live. Dê o like, por favor, que sempre ajuda a gente. Se puder, faça sua inscrição também. Tá aqui no começo, que acompanha o nosso trabalho. Então ajuda a gente a chegar nos 179 mil inscritos, né? Foi uma grande atuação do Flamengo. Né? O Flamengo se adaptou a todas as circunstâncias do jogo muito bem. Né? Teve para não dizer que foi perfeito, teve ali aquele momento ali no segundo tempo que, né, é aquela questão do Felipe Luiz, assim, do momento da carreira, né, de início de carreira que ele está vivendo, que uma vez um treinador, foi até o Ricardo Drubsky que falou isso para mim, que treinou o Fluminense, em outros clubes, e falou, cara, aquilo que a gente pega com o tempo mesmo, assim, na profissão de treinador é o tempo para substituir, o momento de fazer a substituição, que é muito assim sensível às vezes o time, e deve ter sido isso que aconteceu na quarta-feira, o time estava muito bem, né? Só que o rendimento vai caindo porque o jogador está cansado, vai estar cansando. Então o cara não tá jogando mal, ele tá cansando. E aí o treinador fica naquela, pô, vou tirar o cara tá jogando bem, tava sendo um dos melhores até agora. E aí eu vou tirar, mas tem que tirar porque o cara tá cansando, começa a errar. Alexandre começou a errar, né? Aquele lance na trave, ele não consegue nem alcançar a bola, porque ele não tem força para chegar na bola. Que o Borré finaliza na trave, o Vitinho ainda tava junto com ele e deixou os dois livres. Então, assim, tirando aquele momento ali, que aí logo depois saiu o gol, substituições e tal, aí resolveu, a atuação foi muito acima da média, né? E passa um pouco por isso que eu coloquei na coluna, né? Que, assim como na vida e no futebol, tudo tem seus prós e contras, né? Até se o cara ganhar na Mega Sena,
Ele vai resolver um monte de problema na vida dele, mas vai criar outros. Por exemplo, pessoa pobre pode sair às vezes de casa e deixar a porta aberta. Rico não pode dar esse mole, né? Então é esse tipo de coisa. Então tudo tem prós e contras. Então essa escolha do Felipe, não, eu tenho o meu modelo de jogo, o sistema tático varia muito pouco, ou é 4-2-3-1, ou é 4-2-4, né? 4-2-3-1 quando o Arrascaeta joga mais de meia, 4-2-4 quando o Arrascaeta joga mais de atacante, ou quando ele escala um segundo atacante, né? Ou um quarto atacante, né? Dos dois pontas e uma dupla de ataque. Então isso tem prós e contras. Tem o pró. Qual é o pró? O pró é que o jogador já sabe o que tem que fazer, né? Já está muito bem assimilado, então entrosamento, entendimento. Mas tem o contra, que é o seguinte: se você sabe, se o teu jogador sabe, o teu adversário sabe também, né? Enquanto que quando você varia o esquema tático, sempre vai ter o risco. Você vai ter a possibilidade de surpreender o adversário, mas vai ter o risco do teu jogador, por não estar tão habituado a executar aquela função, dele não jogar bem e o time se desorganizar. Então tudo tem prós e contras, né? E eu acho que na quarta-feira ficou bem claro qual era a ideia do Felipe Luiz de se adaptar ao contexto do jogo e a vantagem que tinha sido construída foi a escalação do Bruno Henrique, né? Mesmo com o Pedro tendo feito 2 gols no domingo. Bruno Henrique entrou, ficou claro. O Flamengo não é jogar no contra-ataque. O Flamengo vai atrair o Internacional com a bola para o Internacional adiantar a marcação e criar um espaço para você explorar os espaços das costas da defesa do adversário, né? Não só com o Bruno Henrique, mas com o Plata, com o próprio Varela, né, que é o lateral que ataca dentro desse modelo do Felipe Luiz, que ataca mais, né, que chega ao fundo, e ainda o Samuel Lino, enfim, os jogadores que poderiam receber a bola em profundidade, né? Então isso ficou bem claro, né? E aí tudo se adapta à ideia. Então a Arrascaeta não vai ficar lá na frente. Quando o time quer empurrar o adversário para trás e pressionar, o Arrascaeta vai lá para frente para fazer uma dupla de ataque, para ter realmente 5 jogadores empurrando a linha de defesa para trás. Nesse jogo não, a Arrascaeta ficou circulando ali como meia, e aí tem toda uma lógica de ocupação de espaço. Se você tem o lateral esquerdo mais recuado e o ponta aberto, alguém tem que se aproximar ali para fazer a jogada com o ponta. Então a Arrascaeta encostava ali várias vezes para tabelar com o Samuel Lino, o próprio Saul Niguez também apareceu ali. Então assim, o Flamengo atraía na saída de bola. E aí, o que ele fazia na saída de bola? Em vez de fazer aquela saída de bola só 2 zagueiros e um volante no meio, 2 zagueiros e o lateral esquerdo, não, o Flamengo juntava às vezes 5 jogadores ali fazendo a saída de bola. Teve uma saída de bola do Flamengo que tinha o Léo Ortiz de lateral direito, Jorginho e Léo Pereira na zaga, fazendo uma dupla ali no meio, e o Alexandre pela esquerda, e o Saul na frente deles. 5 jogadores fazendo a saída de bola. Para quê? Para que no mínimo 4 do Atlético, do Internacional, ou até 5, saíssem para pressionar. E nisso que você consegue sair dessa pressão, aí ele confia na qualidade. Ele confia na qualidade. Esses caras vão ser pressionados, mas eles vão sair. Quando eles saírem, eu vou pegar os meus 4 mais adiantados e vou destroçar a última linha do adversário. Era essa a ideia do Flamengo, com espaço para acelerar com velocidade. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.